Oi, bem-vindos e bem-vindas ao MesaCast Me Formei. E aí? Hoje temos como convidado o egresso do curso de licenciatura em teatro, Jonathan. Jonathan se formou não tem muito tempo, mas ele tem uma experiência enorme na área da educação e hoje vai compartilhar com a gente essas suas experiências. Jonathan, muito obrigada por aceitar participar. E eu já gostaria de provocar, né? Vamos colocar aquela pergunta que todo mundo faz: o que te motivou a entrar no curso de licenciatura em teatro? Perfeito, Thaisa, muito obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha experiência como egresso. Então, a sua primeira pergunta quando eu penso na minha trajetória, ainda na escola, eu sempre fui aquele estudante que gostava de fazer apresentações, de estar ali num protagonismo, adorava pegar o microfone, declamar uma poesia. Então, eu sempre estive envolvido nessas atividades artísticas, de comunicação, tudo aquilo que eu conseguia fazer a partir da comunicação na escola já me agradava bastante. E aí, de uma forma despretensiosa, fiz o Enem e fui escolher os cursos, né? Queria fazer um curso na Universidade Federal. Minha nota do Enem também não foi uma grande nota. E fui ver os cursos disponíveis, né? Os cursos da licenciatura, os cursos de ciências humanas e decidi licenciatura em teatro. Falei, olha, isso me parece interessante. Licenciatura eu sabia que era para formação de professores, uma profissão que eu sempre cogitei a possibilidade, né? E teatro, uma coisa interessante também, né, que eu já fazia ainda de uma outra forma na escola, que eu já tinha essa afinidade. Então decidi, de forma despretensiosa, entrar no curso de licenciatura em teatro, isso em 2018, e foi uma ótima escolha que eu fiz. E quando você estava ali na universidade, teve algo que foi te marcando durante essa formação, alguma coisa que aconteceu que direcionou a tua escolha em ser artista ou ser professor? Sim, muita coisa. A universidade ela é muito importante, né, aquele ambiente universitário é importante, o próprio curso é importante. No próprio curso, eu comecei a estudar disciplinas, que eu comecei a me identificar. Disciplinas de improvisação, de interpretação disciplinas de técnica vocal, expressão corporal, comecei a gostar bastante disso. E na universidade como um todo, a gente acaba conhecendo, né, outras pessoas, participando de outros projetos de extensão. Eu me tornei bolsista na universidade, então tive a oportunidade de acompanhar um pouco dessa produção cultural universitária, as ideias dos gestores, as ideias dos bolsistas que ganham força no coletivo. Então tudo isso, toda essa vivência, né, foi, alimentando essa vontade, esse desejo de me tornar professor, de experimentar o teatro enquanto artista também, porque dentro da universidade, apesar da gente estudar um curso de licenciatura, a gente tem a parte específica do teatro, que seria a parte das práticas, a parte da atuação, da interpretação, teatro de rua. Então, tudo isso foi bem importante, né? Mas foi as disciplinas mais pedagógicas que me chamaram essa atenção, né? Processos de ensino em teatro processos de ensino em teatro 2, aquilo que eu fazia no início, nos primeiros períodos, nas disciplinas práticas, aprendi de uma forma mais pedagógica dentro dos processos de ensino que ajudavam a levar para frente enquanto professor. Então são muitos os processos da universidade que nos afetam, né, nos transformam. Teve algum projeto nesse período que você gostaria de compartilhar? Um projeto do período da universidade em si, foi quando eu conheci em 2019 a professora Gisele Stering. Eu conheci ela no período que ela estava concluindo o curso, e ela me fez um convite que foi muito importante. Esse convite foi que realmente, assim, marcou o meu início enquanto oficineiro de teatro, enquanto docente de teatro, porque imagina, eu estava ali no meu primeiro ano ainda, né, tinha concluído o primeiro ano, aí chega 2019 e ela fala: "Olha, vamos comigo? Eu vou abrir uma escola assim, 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 eu preciso de gente, eu gostei da sua dinâmica, do seu perfil, vamos lá?".
topei e fui com ela. Nessa Uhum. pegada eu fiquei até o ano passado, ano de 2024, dando aula para turma de crianças, adolescentes e adultos. Então isso era muito importante para mim. Aquilo que eu aprendia lá na universidade e fora dela também, né, porque a gente não se limita só ao conhecimento da universidade, a gente busca outros materiais, a gente vê vídeo, a gente vê outras literaturas, a gente estuda outros métodos, tudo isso ganhava corpo na hora que eu fazia essas práticas na Taberna das Artes, na escola de teatro, onde eu permaneci aí por 5 anos. Tá. Após a tua formação, qual foi o caminho que você seguiu? Após a minha primeira licenciatura, que foi, licenciatura em teatro, eu fiz uma pós-graduação em docência na educação básica, justamente por essa afinidade com a educação, e depois ainda fiz a segunda licenciatura em pedagogia. Uma questão, assim, que eu pensei que me causou até uma certa, insegurança com tudo isso. Licenciatura de teatro, um curso bom, maravilhoso, mas eu fiquei um pouco preocupado em relação à minha colocação, no mercado de trabalho, no mercado artístico, minha colocação, assim, profissional, né. Hum. E aí que me veio essa vontade também de fazer essa segunda pedagogia, por flertar com a educação e por ter também, né, esse outro curso, essa outra coisa que pode também gerar oportunidades para a gente fazer o nosso trabalho, como de fato gerou, né, com o curso de pedagogia, esse ano, no início desse ano, eu assumi um contrato como voluntário no município onde atuo como mediador de aprendizagem. E você fez uma pós-graduação, né, no caso 2. Poderia falar um pouquinho sobre elas, como que você conseguiu? A pós-graduação, a primeira, docência na educação básica, foi pelo Instituto Federal de Rondônia. Ela foi uma pós-graduação 100% à distância, com encontros síncronos, trabalhos, de Uhum. duração de 12 meses, e era mais voltada para a questão da sala de aula mesmo, as teorias educacionais, metodologias ativas, currículo, avaliação. É um pouco daquilo que a gente vê na graduação, nas disciplinas gerais, né, legislação, didática, só que na pós-graduação a gente vê de uma forma um pouco mais aprofundada e faz os trabalhos mais específicos relacionados a esses assuntos. E a segunda licenciatura aí não foi uma segunda pós, né, foi uma segunda licenciatura, foi um outro curso. Por ser uma segunda licenciatura, no Brasil, a gente tem uma legislação que eu sei que ela está em mudança. Se você tem a primeira licenciatura, você conclui a segunda em menos tempo, porque aí você aproveita algumas coisas e você fica só com aquela parte mais, pedagógica ali, própria do curso que você precisa desenvolver. Então foi o que eu consegui fazer, porque imagina, eu Sim. terminei em 2023, aí fiz uma pós e ao mesmo tempo já fiz outra licenciatura para esse período de tempo, apesar de passar rápido, ainda é um É, período curto, né, sim. mas foram essas, não vou dizer brechas, mas essas possibilidades que permitem, né. E uma coisa que eu sempre digo, assim, para a gente ficar sempre atento às oportunidades, porque elas existem, né, e nisso a gente pode estar buscando e desenvolvendo, crescendo. Sim. E tem o mestrado, né, que você também está em curso. Sim. Qual área? Esse mestrado foi o grande marco para 2025. Na verdade, 2025, assim, eu digo que a palavra de ordem para o meu 2025 foi a palavra mediação. Essa palavra está atravessando a minha vida o ano todo, porque, como falei, trabalho como mediador de aprendizagem, então tá ali a mediação nesse meu Sim. trabalho. Dentro do mestrado, a minha pesquisa é em cima de mediação cultural. Eu estou abordando mediação cultural, dando enfoque nos espaços museológicos. Então, é mediação cultural nos museus, né? Como que os museus de Porto Velho fazem esse processo de mediação cultural? Como que se alinha, né, com o que se espera de uma mediação cultural contemporânea, de uma pedagogia do patrimônio contemporânea? E esse meu mestrado é em comunicação. Por isso que eu vou por esse viés da mediação cultural, relacionando aos aspectos comunicacionais que são praticados
pelos museus, porque essa mediação cultural, na verdade, é um processo de comunicação também, né, essa troca, esse dispositivo que media, essa figura do mediador, então é isso que eu estou pesquisando. E, felizmente, consegui uma bolsa do mestrado, uma bolsa CAPES, então estou bolsista, podendo agora me dedicar mais e melhor à pesquisa, e aí fica sempre essa questão, né, estudem, busquem, porque nós temos oportunidades. Sim. E como que você falou um pouco sobre ter se tornado mediador, né. Poderia falar um pouco para os alunos como que você conseguiu isso? O que que é o programa? A função de mediador eu consegui pelo meu curso de pedagogia. Hã. Quando o município abriu durante um tempo, um pouquinho antes de maio, uma seleção, amigos voluntários do Educando, havia vagas para educadores, ó, perdão, para mediadores e cuidadores. Hum. E aí, como eu tinha o curso de pedagogia, li a proposta, entendi do que se tratava esse trabalho, é um trabalho de voluntariado, né? Você acaba recebendo uma ajuda de custo de R$ 80 por dia para trabalhar 4 horas, no caso eu trabalho de manhã. E essa função de mediador é muito importante, ela inclusive está presente na legislação, nas nossas legislações atuais, não vou saber de cor o número, mas ela está presente como critério obrigatório para estudantes que precisam desse suporte, desse atendimento especializado, de um mediador, de um cuidador para estar em sala, né, principalmente as crianças neurodivergentes e com outras deficiências. E aí a minha função na escola onde eu estou atuando como mediador pedagógico, é estar acompanhando 2 alunos que eles têm laudo do espectro autista, tem alguns outros que não têm laudo, mas a gente percebe que eles têm uma série de dificuldades, e o foco mesmo é relacionado à alfabetização. Eu trabalho com esses meninos, esses alunos, com foco em alfabetizá-los, para que eles possam ir para o quarto ano sabendo ler e escrever um pouco melhor, e também fazendo as operações básicas de matemática. Jonathan, você tem essa experiência, então, com as crianças, né, na alfabetização, tem uma experiência com adolescentes e crianças no curso livre de teatro e também tem experiência na universidade, né, não só como aluno, mas como professor. Conta aí pra gente sobre essa experiência, até porque você já foi meu professor também na universidade, né? A gente Isso já foi faz colega de turma e depois professor e aluna. Colaboramos juntos em atividades, Isso. e isso faz pouco tempo, né, porque foi dois É. mil e vinte e quatro. Também, assim, uma coisa muito importante e significante para mim. Imagina, eu terminei um curso, num formato de um curso que eu gostava, que eu sempre gostei, que eu aprendi, que eu me dediquei, passei por pandemia, passei por uma série de coisas, mas ali resisti, concluí, e é quando tem uma seleção e você retorna agora desse outro lado, pensando nesses processos que você viveu, só que de uma outra forma, isso é muito bom, né, para o seu profissional, para o seu pessoal, é uma situação que nos enche muito de alegria. E aí isso serviu como um belíssimo estágio, de docência no ensino superior, né, para me conhecer também até onde eu consigo ir, como que é trabalhar com graduandos, que é diferente de trabalhar com fundamental, com o médio, com as crianças. Quando chegou as criancinhas, uma mediação para mim bem pitititica, que eu vou fazer com essas crianças? Não consigo nem falar direito, que é cada uma no seu mundo. Mas na universidade, trabalhar com os graduandos foi, assim, como um estágio mesmo, de saber, até onde eu consigo ir, até onde eu não vou, a questão dos alunos, o que eu tenho de dificuldade enquanto professor em relação às disciplinas, né, felizmente eu tinha ficado com as disciplinas mais pedagógicas, que eu já gosto de trabalhar, mas teve uma disciplina que me desafiou bastante, que foi paisagem sonora, que é uma disciplina, né, um pouco mais específica do teatro, assim como outras, né, indumentária, iluminação, enfim, que eu não tenho tanto domínio. Então foi um desafio para mim, tive que buscar ajuda de outros professores, tive que pesquisar mais, tive que mudar a metodologia, mudar uma forma de avaliação de uma forma que contemplasse tantos alunos, mas que eu também não me perdesse nisso tudo, né, até porque se eu me perdesse todo mundo se perderia. Então foi um momento muito importante, durou 12 meses o meu contrato, 11 meses na verdade o meu contrato,
Foi muito, assim, incrível, porque assim como quando eu era aluno, eu passei por alguns intempéries e atrasou o meu curso, e quando eu estive como professor substituto também veio a greve e eu fiquei no meio da greve. Então, assim, sentindo a realidade mesmo dessa universidade pública, desse serviço federal, dessa docência no ensino superior e nos outros também, né. Sim. Eu acho muito bacana, assim, a gente transitar enquanto professores, se a nossa área nos permitir, transitar entre as escolaridades, entre os níveis, né, trabalha com criança, trabalha com adulto, trabalha com adolescente, eu acho isso muito importante, porque vai nos dando bagagem e depois a gente pode escolher também, né, o que que a gente quer realmente fazer. Uma coisa interessante que eu agora me recordei, que o professor Luciano e o professor Júnior sempre voltam a esse assunto, Hum. que você passou por uma pandemia, né? E aí precisou adaptar algumas coisas para conseguir trabalhar na pandemia. E quando chegou o processo para você entrar como professor substituto, teve alguns assuntos que foram abordados, né, nesse processo seletivo, Sim. que retornou ao que você passou na pandemia. Poderia falar um pouco como que foi esse Vamos processo? falar. Vamos. Na pandemia, para ser mais específico, 2020 para 2021, ali, a gente estava naquele processo de não poder ter mais aulas presenciais lá na Taberna, isso era na Taberna das Artes, estava na Taberna das Artes. E também não queríamos parar com as nossas atividades, mas também, pô, o teatro online, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? É uma coisa totalmente nova, né. E isso, motivou tanto a mim quanto a Gisele, que também deu todo o suporte, da gente pesquisar, essas outras ferramentas, de estudar essas outras metodologias. Eu acabei encontrando uma professora lá do Rio de Janeiro que estava já oferecendo um curso de teatro online. Eu falei: "Olha, Gisele, tem uma professora assim, assim, assado, o que que tu acha de eu falar com ela e tal? Tu paga minha mensalidade, eu vou fazer uma aulinha com ela, eu troco uma figurinha com ela". A gente trocou uma ideia, fui com a Raquel, conversei com a Raquel, aprendi bastante coisa, ela me passou uns macetes, e aí foi o momento que a gente teve para sistematizar, planejar aquilo que a gente ia fazer de forma virtual. Então, a adaptação dos jogos, criação dos jogos, tudo para o ambiente virtual. Isso rendeu um tempo, levou um tempo, né. E depois, quando eu participei do processo para professor substituto, no final de 2023 para o ingresso em 2024, de uma forma muito bacana também, não sei explicar, mas eram tantos temas que tinham lá e temas que eu acho que se alguns fossem sorteados eu teria uma dificuldade para preparar uma aula de um dia para o outro, porque o tempo também é curto, né, pra seleção docente, mas foi o tema de jogos dramáticos e jogos teatrais. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema. Eu falei: "Nossa, jogos dramáticos e jogos teatrais foi uma das primeiras coisas que eu estudei na universidade, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Como eu sou oficineiro, eu vou levar lá para fora jogos, eu vou começar com jogos, jogos do Peter Slade, jogos da Spoly, jogos do Boal". E aí quando eu vejo jogo dramático e jogo teatral, uma experiência que eu fiz presencialmente e fiz online, é que eu pude ter aí essa bagagem para estruturar e pensar uma aula, né, de explicar, o que era esse tema, de apresentar alguma prática que pudesse ser feita em ambiente virtual, porque essa minha banca foi em ambiente virtual, né, foi pelo Google Meet, então a gente não teve, o encontro para fazer a prática ali, então todas essas experiências somaram, contribuíram para dar essa acontecer, né, aquilo que aconteceu e, enfim, estarmos onde estamos. Eu gostaria de saber dos teus projetos agora, projeto que você já fez, algum projeto que você queira compartilhar. Perfeito. Eu aprovei 3 projetos, um na pandemia, que foi uma oficina de teatro online, teatro e comunicação, sempre trazendo a
a comunicação aí, depois fui fazer o mestrado em comunicação, mas teatro e comunicação foi o primeiro projeto, uma oficina online, também aí eu já tinha um pouco mais da experiência do que eu tinha trabalhado anteriormente lá na taberna, né, quando eu fui pesquisar para dar uma oficina online, eu conseguia pô, se eu conseguir aprovar um projeto de oficina online, é porque eu já sei mais ou menos como eu vou conduzir uma oficina online, né, então eu já tenho ali uma metodologia, até porque eu tive que propor isso lá. Então esse foi um projeto na época da pandemia, depois eu aprovei mais 2 projetos recentemente, que agora foi no ano de 2024, nos editais estaduais da Lei Paulo Gustavo, que foi o projeto Entre Sinais e Mistérios, que é uma produção de uma videoarte em libras, com 4 atores surdos, que inclusive a gente está começando a exibir agora no mês de novembro, né, a gente apresenta, faz uma circulação exclusiva para exibição nas escolas, e uma exibição geral no dia 28 de novembro no auditório do IFRO. Inclusive, fica aí o Ah, convite, né, para quem puder ir. É uma videoarte em libras, né, a gente desenvolveu com esses atores surdos. E o meu outro projeto, que eu contemplei no edital 10, foi uma oficina de teatro, de nome Teatro Juventude. Eu fiz essa oficina numa escola, Escola Araújo Lima, com um grupo de 18 estudantes e inclusive culminamos agora, semana passada, estamos preparando os materiais aí para divulgar a nossa finalização. Então foram esses 3 projetos, né, assim, aprovados, esse na pandemia, o Entre Sinais e Mistérios, que eu pretendo continuar depois com outras histórias, vamos ver, né, como que vai ser, e o Teatro Juventude. E por último agora, eu fui convidado em setembro para participar de uma exposição, né, veio uma exposição itinerante aqui, eles estavam fazendo uma contratação para mediadores e coordenação de educativo. uhum. E aí o professor Clinton me mandou mensagem, falou: "Olha, professor, tá tendo isso, isso, isso aí, vamos fazer? Vamos". Entrei em contato, fui, e a gente atuou, né, como mediador da exposição Lixúria, Sim. contemplada na Lei Rouanet, que ficou em circulação aqui por um tempo, e aí eu tive a oportunidade de ser mediador e coordenador desse educativo. Ficar ali com a lista de escolas, qual escola que vem agora, qual escola que vai, tem lanche para essa, não tem lanche para essa vai para o caminhão X, essa para o caminhão Y. Então também foi uma experiência muito bacana aí, a convite dessa rede, né, porque à Sim. medida que os projetos vão vindo para cá, os colegas vão fazendo projetos, a gente vai tendo essas redes. E aí você falando, né, da sua organização em manter as turmas, qual turma que chega, alimentação. Então vamos entrar nesse assunto, organização. Tanto na Organização. universidade quanto no mercado de trabalho é importante, né. Então você poderia falar um pouco para os alunos sobre isso, a necessidade de cumprir prazos, a necessidade de cumprir horários. Hoje eu também falhei um pouquinho no horário. Eu também cheguei um pouquinho Acontece, atrasado. acontece, mas tem uma necessidade da gente ter o compromisso, né. Tem. Então pode falar um pouco sobre isso pra gente? Tem, com certeza, né, a vida acadêmica, profissional, todo na verdade, né, a gente precisa estar atento às nossas responsabilidades, à nossa organização, porque para a gente se perder é muito fácil, Sim. principalmente a gente que faz muita coisa, quem estuda, quem trabalha, quem tem projeto, se você não tiver ali uma agenda, alguma coisa, uma coisa bem definida, você se perde. E o cuidado também, isso é uma coisa até assim, essa autoanálise minha, né, porque eu não paro, aí eu vejo eu tô cheio de coisa, cheio de eu já tenho um projeto para o ano que vem, aí eu vejo uma coisinha ali, eu vou lá querer fazer. Então, assim, eu não paro, não paro. Então a gente também tem que dar essa respirada, porque a organização é fundamental, senão a gente se perde no meio do processo e não consegue entregar, né, um bom trabalho, seja ele artístico, seja ele acadêmico, né. Uhum. E aí, eu também gostaria de te perguntar da questão das oportunidades. Tô vendo que você trabalha não só na educação, mas também está trabalhando em projetos. Então, como você enxerga as oportunidades de práticas de teatro e ensino de artes aqui em Porto Velho? Legal. É uma coisa que eu ouço muito por aí, na boca do povo, da galera, que em Porto Velho, em Rondônia, não tem cultura, não tem arte. Mas isso é uma grande mentira, né? Tem sim, e tem muita gente fazendo, tem muita produção, tem muita coisa cultural, e eu acredito que a tendência é aumentar, né? Nós temos as leis de incentivo que são uma ajuda essencial, né? Fundamental para que o artista coloque sua produção, gere.
produção no cenário cultural rondoniense. Então, essas políticas públicas que vão ficar de forma permanente, né, as leis Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, as outras leis, os outros incentivos que são importantes, essas Sim. políticas públicas. E também na questão docente, eu também vejo um pouco mais desse movimento. Nós tivemos recentemente agora a PND, que foi a Prova Nacional Docente, feita em todo o Brasil, que já tem essa ideia, vamos fazer a PND para utilizar como um critério de seleção, né? Eu vejo que o governo atual está mais preocupado com a questão, assim, dos professores, tem esse programa Mais Professores, eu acho que essa PND faz parte também desse pacote. E os estados, os municípios, as cidades está havendo bastante processos seletivos, né, aqui em Rondônia eu vejo bastante, existe alguns grupos, de processos seletivos e concursos, vira e mexe tem. Cacaulândia abre vagas para educação. E eu de Uhum. curioso vou lá ver o edital para ver qual a carga horária, quanto que pagam, o que está rolando, né. Aí às vezes a gente tem município que encontra ali, ô, lugar X, um valor bom, aí você vê um lugar Y, um outro valor, e para a gente ficar atento também nesse movimento, né. Mas eu acho que esse movimento, de professores, de contratação de professores, de profissionais de educação e de artistas só tem a crescer, e a gente ficar atento a essas oportunidades, processos seletivos, estágios, fazer outros cursos, buscar os outros editais, os mestrados, doutorados, especializações. Então, para a gente encerrar, eu gostaria assim que você desse algum conselho para os alunos, né? Você que foi considerado por muitos professores um dos melhores alunos, um dos mais dedicados. Então, que conselho você pode dar para os alunos e o que você gostaria, se teve, né, algo que você gostaria de ter ouvido durante a sua formação? Olha, o conselho que eu deixo é busquem, busquem mesmo, né, busquem, crie esse interesse. É uma coisa que eu percebo muito e acho que até nos próprios acadêmicos, mas principalmente nos estudantes, como eu estou inserido um pouco em escola, é um pouco da apatia, a falta de Sim. energia, a falta de vontade para as coisas, né. E eu acho que esse não é o caminho, tem que ser justamente o contrário, né, aquela coisa, aquela busca, vamos buscar, vamos nos inteirar, vamos conhecer outras pessoas, fazer network, porque isso é importante, né, as outras pessoas também indicam, apresentam, tudo isso é importante, a gente não pode se acomodar, ficar reclamando o tempo inteiro. Claro, a gente pode ter nossas insatisfações, a gente deve lutar por elas, mas sempre buscar, sempre dar esse passo, porque eles existem, a gente precisa Sim. nos encontrar nisso tudo. Às vezes é um pouco difícil mesmo, vem ansiedade, vem um sentimento, de frustração, principalmente no início, né, os inícios são bem mais complicados, mas com o tempo tudo dá certo, tudo se encaixa. Então, obrigada, Jonathan, por aceitar participar, por trazer as tuas experiências, que você deu aqui um caminho que a gente pode seguir, né. Sim, Então, vai dos alunos agora, se querem alguma coisa não. com certeza vão querer sim. Também gostaria de agradecer quem acompanhou até aqui. Hoje vocês puderam ver uma possibilidade que direciona mais para a educação. Jonathan trouxe aqui para gente alternativas de trabalho, e isso é importante, né, para gente que está nesse período. Agradeço então todo mundo que acompanhou e até o próximo episódio. Tchau.